Hoje a aula é sobre frase, período e oração. Uma frase é um enunciado que apresenta um sentido e uma estrutura completa. A estruturação de palavras em frase visa um propósito de comunicação, de transmissão de conteúdo. Existem frases simples e complexas, nominais e verbais, com diferentes intenções comunicativas. Uma oração é uma unidade sintática que indica a ação verbal. As frases mais complexas apresentam um ou mais verbos ou locuções verbais. Cada um desses verbos ou locuções verbais é uma oração. Um período é uma frase onde há junção de uma ou mais orações de sentido completo. São simples ou compostos, conforme o número de orações que eles apresentam. Frase. A frase tem um conceito muito abrangente, compreendendo desde estruturas muito simples a estruturas muito complexas. Aqui a gente tem exemplos de frases muito simples. Bom dia, não, cuidado com isso. E aí, aqui nós temos as frases mais complexas. O menino não obedeceu ao pai. Por favor, sente-se aqui comigo. Você quer saber o motivo da minha preocupação? Embora tenha sido pedida a colaboração de todos, poucos funcionários dedicaram parte do seu tempo à elaboração de uma lista de melhorias do processo de produção da fábrica. Perceberam como foi da mais simples para a mais complexa? Uma frase é classificada de frase verbal quando apresenta o que, gente? Um verbo na sua constituição, ou locução verbal. Uma frase é nominal quando não apresenta verbo na sua constituição. Exemplo, frase verbal. Você leu o projeto com atenção? Cadê o verbo? Verbo ler. Frase nominal. Que maravilha! Perceberam que eu tenho uma frase, eu estou comunicando, porém eu não tenho verbo. Oração. As orações são facilmente identificáveis através da contagem dos verbos ou locuções verbais. Exemplo, eu fui ao cinema. Uma oração. Verbo, ir. Eu fui ao cinema e me diverti muito. Duas orações. Eu tenho aqui o verbo ir e tenho o verbo divertir. Eu fui ao cinema e me diverti muito, apesar do filme ser horrível. 3 orações. Eu fui ao cinema, verbo fui, diverti e ser, do verbo ser. Período. De acordo com o número de orações que apresentam, os períodos podem ser classificados em simples, apenas uma oração, ou compostos 2 ou mais orações. Período simples. Eu visitei minha tia antes. Quantas orações eu tenho vai equivaler o quê? Ao número de verbos, tá? Aqui eu tenho quantos verbos? Um verbo só, verbo visitar. Então, eu tenho um período simples. Período composto. Eu tenho que ter 2 ou mais orações. As orações não são contadas pelo número de verbos. Então, vamos ler? Eu visitei minha tia, mas meu tio não estava em casa. Então, visitei, verbo visitar, e estava, do verbo estar. Eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações num período só. Então, ele é um período composto. Pessoal, nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Agora, vamos praticar? Tem exercício lá no Classroom para vocês fazerem, ok?